O que vimos ontem foi uma culminância de uma série de eventos que ocorreram desde o impeachment de Dilma Rousseff. O que nós vimos foi uma sucessão de fatos em que as próprias instituições, agora atacadas, colaboraram para que houvesse o crescimento do ovo da serpente e da gestação da serpente, o nascimento da serpente e agora o crescimento da serpente. Com o impeachment de Dilma e a assunção tamponada do Temer, nós tivemos um abalo na instituição governamental. E isto com a participação do Congresso. Depois, na linha do tempo, nós vamos encontrar o momento da eleição de 2018, em que Lula foi retirado da disputa de forma pensada, elaborada, maquinada, tendo como fonte o tal do Sérgio Moro, o marreco de Maringá. E toda a sua sorte de contravenções às próprias leis e aos ritos judiciais, colocando Lula 600 dias basicamente afastados de qualquer movimentação política. Fizeram com que Lula fosse calado e o Haddad não pôde naturalmente enfrentar de última hora o poderio bolsonarista, a fúria de extrema-direita que então invadiu o país. O Temer começou um caminho de cultivo, de abertura de estrada para o surgimento do Bolsonaro. E vimos então o Bolsonaro assumir o poder no Brasil de uma forma espúria, de uma forma absolutamente ilegal e legitimada, sim, por uma maioria de uma população que então queria ver neste mito então nascente o seu Redentor, o seu Messias. O fato é que nesse trâmite em que a gente viu o Lula preso, houve algumas questões. Primeiro, o próprio STF corroborou as decisões de Moro, afastando Lula da disputa. Primeiro, ou segundo, melhor dizendo, grande erro institucional que se viu no Brasil. O primeiro, o afastamento de Dilma. O segundo, a complacência do STF com as decisões de Moro, que então era um paladino da justiça no Brasil. O STF, então, tem a sua moeda de responsabilidade no nascimento desse nazifascismo no Brasil. Vieram as eleições e Bolsonaro ganhou com uma certa folga, mas ganhou, levou. E vimos, a partir do dia 1º de janeiro de 2019, toda uma série de desmandos e contravenções à República. E neste passo, crescentemente, a serpente que havia colocado o seu ovo, a serpente nazifascista, viu a grande cobra sair dessa casca e começar a crescer. Vimos em Bolsonaro justamente toda a representação do nazifascismo que então a população brasileira, parte dela ou a maior parte de então, desejaria. Vimos Bolsonaro cometer desmandos sobre desmandos e nenhum tipo de ação o Rodrigo Maia, naquele momento então presidente da Câmara, tomou para fazer o impeachment de Bolsonaro, porque já haviam diversos pedidos de impeachment já a partir de 2019, pelas contravenções óbvias que o Bolsonaro estava cometendo. Veio então se juntar à corte de complacentes o Aras, que foi indicado pelo próprio Bolsonaro para ser o PGR. O Aras começou também a fazer olhos cegos para todas as contravenções do Bolsonaro. O Congresso, depois com Arthur Lira na Câmara dos Deputados presidindo-a, também fechou os olhos e vimos uma sucessão de cegueiras e consentimentos para as arbitrariedades cometidas pelo Bolsonaro. Durante 4 anos de pregação contravencionista e contra a República e contra as instituições, naturalmente que, quando Bolsonaro diz que se ele não ganhar é porque houve algum tipo de golpe contra ele, houve desonestidade nas eleições, houve um direcionamento para a vitória de Lula, os seus zumbis, os seus fiéis,
acreditaram nesta narrativa. E, por causa de tudo isso, por causa das contravenções cometidas por Bolsonaro, pelo silêncio das instituições que não agiram no tempo certo, a serpente brotou, a serpente vivificou, a serpente lançou seu veneno por uma parte barulhenta da população, e ontem nós vimos essa culminância, porque eles simplesmente não acreditam que Bolsonaro perdeu as eleições e quer fazer com que ele retorne ao poder no Brasil. Ora, isto tudo demonstra que as instituições brasileiras, não vou falar nem do Exército, este é claramente simpatizante do autoritarismo e, muito provavelmente, a grande parte dele simpatizante do nazifascismo, não vamos falar nem do Exército, que é uma instituição espúria, muitas vezes até parecendo desnecessária neste país, tal a sua falta de compostura, tal a sua falta de respeito à constitucionalidade, com os generais tomando partido de ideias que são absolutamente hitlerianas. Nós vemos essas instituições, todas elas, coadunarem-se com a serpente lançando o seu veneno sobre a sociedade. Ontem, portanto, houve uma culminância dessas formas de pensar um país, dessa forma distorcida, perversa, psicopática de pensar o país, e redundou na destruição, simbolicamente, na destruição das três grandes casas que representam o poder no Brasil, qual seja o judiciário, o legislativo e a presidência da República. Tudo isto tem o fundo representacional muito claro, muito objetivo, sem enganos. Deixaram que a cobra, a serpente nazifascista, crescesse neste país, e para matá-la vai ser necessário que Lula, a sua equipe, monte um grande esquema de inteligência, monte um grande esquema de observação, fazer um verdadeiro observatório sobre o movimento nazifascista no país, que a partir de Bolsonaro mostrou a sua cara e agora não tem a menor vergonha de compartilhar de ideias absurdas. Eles são tão absurdos que pedem a ditadura, mas quando a democracia se defende aprisionando eles, os baderneiros, elas, as baderneiras, dizem que está havendo ditadura no Brasil. Ninguém pode levar gente como essa a sério nas ideias, mas deve levar a sério nos atos, porque eles são capazes de tudo. Portanto, nós que defendemos a democracia, nós que esperamos do governo de Lula uma mudança do país para um retorno ao leito da normalidade democrática, estamos falando normalidade democrática, de decência mínima na condução das coisas do país, esperamos que o próprio Lula deixe de lado tanta pregação do amor e da paz para poder tomar com mãos firmes, democráticas sempre, republicanas sempre, mas mãos firmes, constitucionais, a condução do país, porque senão nós temos o sério risco de uma guerra civil. Precisamos ter atenção com relação a isso, e Lula e o seu governo mais do que nunca. A posição desse José Múcio como ministro da Defesa não parece uma boa decisão. Não sabemos como Lula pode se desvencilhar dele. Não sabemos como Lula pode se desvencilhar de pessoas bolsonaristas do seu governo. Não estamos nem falando de pessoas somente de esquerda. Tudo bem que haja direita, mas uma direita comprometida com a Constituição, com a República. Então, como Lula pode se liberar dessas pessoas que fazem parte do seu espectro de apoio para a sua eleição, possa se livrar dos declarados bolsonaristas, das pessoas declaradamente ligadas ao milicianismo, para poder ter a sua gestão marcada pela decência, pela justiça e pela Constituição, pelo republicanismo. Ficamos por aqui. Claro que estamos viajando, estamos de férias, e o nosso ambiente, o nosso cenário de fundo, a própria produção do vídeo está aqui mais improvisada, mas cremos que o importante é compartilhar com vocês essas ideias e preocupações. Um abraço e até mais.